E aí, pessoal, polêmica, muita polêmica e reconstrução. O ambiente do jogo que escancarou algumas coisas e como que o Grêmio vai trabalhar para tentar sair desse buraco. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, fique com esse recado, você que está precisando de uma renda extra. Que tal trabalhar para empresas ganhando em dólar e na segurança de casa? É necessário um computador ou um celular com internet. O curso Lucrando em Home Office ensina o passo a passo profissional. E mesmo para quem não tem experiência, tem uma equipe qualificada ali para lhe ajudar. E para comemorar os 10 mil alunos satisfeitos, o curso está saindo por tempo limitado por R$ 47,00, com garantia de satisfação. Se você não gostar, você recebe o seu dinheiro de volta. Ou seja, é muito legal para você. Clique agora no link da descrição desse vídeo e garanta sua vaga promocional para começar a trabalhar ainda hoje. Gente, o Grêmio perdeu 4-0, a gente já falou tudo sobre isso, estou apanhando sem parar, porque eu achava que o Grêmio iria fazer um bom jogo, que o Filipão iria conseguir construir um bom resultado para o Grêmio, mas não deu. E o jogo acaba sendo separado por muitos bastidores, eu vou falar fortemente num deles agora, e também em como que a figura de Marcos Herrmann, vice-presidente de futebol, vai tentar a reconstrução. E eu começo com as polêmicas. Muitas pessoas fazem conteúdo dentro do estádio, sejam youtubers, seja também os veículos de comunicação, e logo após o jogo começou a circular muitas imagens com áudios de confrontos entre os jogadores do Flamengo e os dirigentes do Grêmio, e também esses dirigentes do Grêmio atacando o Renato, os jogadores do Flamengo e também alguns jogadores do Grêmio. A gente tem que ser comedido para isso, porque não se generaliza, mas é preciso tocar nesse assunto sim. Esses áudios, eles escancaram, por exemplo, depois a gente vai saber que a CBF libera um número X de vagas lá para que o Grêmio possa ter seus convidados. E o Grêmio tinha lá os seus convidados. Que eu não fui nem pro detalhe, porque não é esse o ponto que eu quero colocar. Eu quero colocar sim de forma genérica, porque essa é uma polêmica que sai um pouco e escancara o ambiente que o Grêmio está vivendo internamente. Esses dirigentes, que foram 30, ou conselheiros, ou convidados, eles acabaram muito tempo entrando num conflito, olha, quase individual contra alguns jogadores do Flamengo, em especial ao seu Gabigol, que também não é nenhum tipo de pessoa que mereça o nosso maior confronto aqui. O Gabigol esses dias foi pego dentro de um bingo clandestino, ou seja, eu não estou aqui para discutir o Gabigol e muito menos as pessoas do Flamengo, estou aqui para discutir a forma como o Grêmio está tratando isso e principalmente a carga emocional que o Grêmio está vivendo. Por quê? Porque fica evidente ali o descontrole, de certa maneira, das pessoas convidadas pelo Grêmio para ver esse jogo ou para estar junto ali na partida em que o Grêmio foi duramente derrotado pelo Flamengo. O 4-0 escancarou isso. Em algum momento, os dirigentes reclamaram do Renato. Se o time é ruim, é por tua causa, Renato. Isso do alto da arquibancada da arena. E no final do jogo, e essas para mim foram as imagens piores, que na verdade não são imagens, são áudios, os dirigentes xingando os jogadores do próprio Grêmio. No caso, o que a gente escuta claramente é o Ferreira, xingando mesmo. E aí tem alguma coisa que está errada. O Grêmio tem direito a 30 convites. E parte desses, 1 ou 2 ou 3, não interessa, xingaram os jogadores do próprio Grêmio. Todos nós daríamos tudo para estar naquele jogo, para poder estar lá, para poder viver, para poder apoiar, para poder, de alguma maneira, ontem, confortar, porque deve ter sido muito duro. E aí eu chego no segundo ponto. Marcos Herrmann, que é o vice de futebol, foi para frente do microfone para tentar falar em reconstrução. Entendeu que o Grêmio foi eliminado já da Copa do Brasil, e isso é evidente. E mais do que isso, entendeu que o torcedor cansou.
que o torcedor encheu o saco, que o torcedor não pode mais ouvir falar nessas coisas. E essas polêmicas envolvidas com isso escancaram uma distância que o Grêmio ficou do seu torcedor. A pandemia, ela causou 1000 problemas, e talvez o principal deles seja essa grande distância da torcida com relação ao que está acontecendo dentro da arena, escancarada em xingamentos a jogadores do Grêmio. Escancarada nisso. E eu não estou aqui, obviamente, para tirar o direito do dirigente, do conselheiro, do torcedor de vaiar, de xingar ninguém. Não é esse o conceito, não é essa a ideia. O que acontece é que ali tu tem que ser um pouco mais comedido, nem que seja para tu preservar os teus dirigentes. Porque hoje, o Marcos Herrmann, como eu disse, ele entra dentro do ambiente que ele precisa levantar esse ambiente. Por quê? Porque sábado o Grêmio joga. E o Grêmio joga para sair da zona de rebaixamento. Uma decisão contra uma equipe que reforçou, que conseguiu colocar jogadores, que vive o melhor momento, melhorou e vai. O Corinthians vem aqui também para fazer um jogo que merece pontos e preocupação pro lado deles. Então, essa nossa discussão apenas amplia nos bastidores uma dificuldade que é evidente: o distanciamento dos dirigentes do Grêmio com relação ao torcedor do Grêmio. A incomodação que o torcedor está hoje é pela derrota, mas é também por não ver mais identidade sua na diretoria, não ver identidade sua no trabalho, não consegue ver mais proximidade entre o que pensa, o que sente e o trabalho que está sendo desenvolvido no Grêmio. O Grêmio se desassociou do seu torcedor. Mas agora, e aí voltando à questão envolvendo o Marcos Herrmann, o vice-presidente, ele tem que fazer esse trabalho. Talvez seja para a nossa função principal hoje, seja tentar de alguma maneira criar um ambiente, porque a nossa função, a nossa ideia, o nosso sentimento é só de tentar sair da segunda divisão. O título do Grêmio virou chegar a 45 pontos. Nós sabemos disso. Ninguém aqui vai tapar o sol com a peneira, ninguém vai passar pano. Essa é a realidade. Depois disso, depois a gente vai sentar e vai ver por que esse clube saiu de perto do torcedor, por que existe um distanciamento, por que existe um aparato de situações que parecem viver dentro de uma bolha, por que dirigentes são convidados e xingam os próprios jogadores. Essa distância, meu amigo, eu nunca tinha visto. E tenho certeza que isso, de certa maneira, preocupa o presidente Romildo, preocupa o Marcos Herrmann, preocupa o Filipão, preocupa as pessoas que estão circulando no ambiente. A realidade nossa hoje é uma realidade de um clube que se perdeu, que não sabe entender o que está acontecendo, que tem ainda uma palavra de superioridade, que não pode ter, que não pode mais ter, que não tem espaço para ter. Então, Marcos Herrmann, na coletiva de imprensa, fala em reconstrução. Deve estar tendo muito trabalho, porque sábado o Grêmio precisa já de efetivo dessa reconstrução. Nós vamos trabalhar a partir de agora no conteúdo envolvendo o jogo contra o Corinthians. Como que o Filipão vai montar o time. Porque internamente o Grêmio precisa de mais de um resultado. Na palavra, nada mais acontece, nada mais nasce na palavra. Agora, ou o Grêmio se refaz dentro do campo com bons jogos e boas vitórias, ou nós vamos estar vendo cada vez mais isso. Ontem eu tive acesso a algumas mensagens de grupos políticos do Grêmio. Um racha total. As pessoas saindo, brigando. A briga generalizou. O Grêmio não tem mais oposição? Não. O Grêmio não tem mais organização dentro desses grupos? Não. Então, é uma briga, quase um conflito generalizado. Exatamente como a gente viu ontem. Dirigentes convidados que brigaram com o adversário, com um ídolo, que é Renato Portaluppi, e que pode sim ser criticado, eu não estou dizendo que não, e também com os jogadores que estavam defendendo a camisa do Grêmio. Isso escancara o tamanho do nosso problema, mas vamos em frente. Sábado nós vamos estar com a camisa do Grêmio, torcendo. Isso é o que a gente vai fazer. E a gente espera que o Grêmio consiga se reorganizar a ponto de ser um time forte no próximo sábado. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.